Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje você vai conhecer mais uma história de vida impactante. Nós conversaremos com o presbítero Eduardo Aragão da Silva, que mesmo diante de um diagnóstico de câncer, manteve firme sua fé em Deus, certo de que o Senhor lhe daria a vitória. No Salmo 34, verso 19, está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O presbítero Eduardo Aragão experimentou a fidelidade de Deus, que não falha em seus propósitos. O programa Lição de Vida já está no ar. Eduardo Aragão da Silva nasceu em 1979 na cidade do Recife. Criado por sua mãe, Suelena Aragão, ao longo de sua vida, Eduardo viveu inúmeras experiências que o moldaram. No entanto, nenhuma delas se compararia ao desafio que estava por vir. Em 2018, após inúmeras idas e vindas aos hospitais, Eduardo foi diagnosticado com câncer. Foram dias difíceis, marcados por lágrimas e aflições. No entanto, Eduardo sentiu a mão de Deus sobre sua vida através das orações da igreja e do apoio constante de sua família e amigos. Confira mais detalhes dessa história agora, no Lição de Vida. Glória a Deus. A paz do Senhor, presbítero Eduardo Aragão. Seja muito bem-vindo ao Lição de Vida. Amém, irmã Thalita. Paz do Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco do que passamos e vivenciamos e também do cuidado de Deus para conosco. Amém. Temos certeza que muitos serão edificados, muitas vidas serão alcançadas através desse testemunho. Presbítero, eu gostaria de saber, vamos do comecinho, da sua infância, né? O senhor nasceu em um lar evangélico. Como é que foi a sua infância, a sua juventude? O senhor conheceu a Cristo depois? Como é que foi? Conte pra gente. Na verdade, não, irmã Thalita, a gente não nascemos, né, num lar cristão. Embora tínhamos algumas pessoas da família que eram evangélicos, mas a minha mãe, a minha pessoa não. Na verdade, eu vim aceitar a Cristo já com os meus 19 anos. Na juventude. Isso, já na minha juventude, 19 anos, no ano de 1999. Foi o ano que nós entregamos nossa vida a Cristo e, a partir dali, o Senhor tem cuidado e zelado por nossa vida. Minha mãe também não era evangélica. Após nos convertermos, ela também aceitou a fé e até hoje tem também servido ao Senhor com alegria juntamente conosco. Glória a Deus. Conte-nos um pouco sobre o seu casamento, né? Como foi que o senhor conheceu sua esposa na juventude na casa do Senhor, servindo a Deus? Ela inclusive está aqui conosco aqui no estúdio, não é? Como é que foi o casamento? Fale-nos um pouco. Bom, como jovem naquela época, não é? Sempre envolvido com o trabalho do Senhor, eu dirigi campanha evangelizadora, fui vice-dirigente, enfim. E sempre estava visitando as outras congregações da área, ali na área 44, e percebi a jovem Michele, não é? Ali na congregação em Roda de Fogo 1, e passei a frequentar mais aquela congregação, claro, o primeiro propósito é buscar o Senhor, sim, adorar Ele, mas me chamou muita atenção o jeito, a forma que ela servia ao Senhor, muito jovem ainda, mas já cantava no conjunto musical. Acredito que não era ainda nem jovem, estava com seus quase 18 anos, mas já cantava no conjunto musical, era uma pessoa... Então eu fui procurar saber, não é, quem era e tal, mais informações, e todas as pessoas deram assim bom testemunho, e começamos a orar e tentar nos aproximar, não é? E foi o que aconteceu, fomos nos aproximando, terminava o culto, eu perguntava se podia acompanhar até a casa dela, conversando, enfim, até o momento em que
pedi em namoro, né? E, enfim, noivamos e casamos, né? Já vai aí para quase 20 anos de feliz vida conjugal, graças a Deus. Temos desse casamento um fruto, uma adolescente de 13 anos. Amém. que está com certeza vendo esse programa, nesse momento, a irmã Eduarda Vitória, né? Graças a Deus. Glória a Deus, família abençoada. Isso, Natália. Amém, presbítero. Como foi que Deus revelou, o senhor falou que foi dirigente de campanha evangelizadora, trabalhou com mais algo na igreja antes de Deus revelar o ministério, né? Uhum. Seguir aí cooperando com o pastor hoje como presbítero, mas como é que foi até chegar ao presbitério? Eu me converti no ano 1999, como eu já disse, na congregação em Torrões, né, chamada Torrões de Fora, né? Sim, sim. E ali, como eu disse, sempre envolvido com os trabalhos. À época, dirigente da campanha ali era irmã Marina, né, que em saudosa memória, também a irmã Raquel Pereira, foi a primeira dirigente. E sempre estive envolvido com os trabalhos, né? Então, Deus me fez muitas promessas. Eu digo que tive o privilégio de participar e de fazer de tudo um pouco na igreja. Não é? Sempre estive disponível para servir ao Senhor. Né? Me lembro que na minha juventude, e eu sempre fui muito introvertido, né? Não parece, mas eu sou um pouco introvertido. E muitas vezes a irmã Marina, ela, dirigente da campanha, ela dizia: olha, você vai trazer uma saudação hoje. E eu temia muito aquela oportunidade de falar em público, né? E muitas vezes ela dizia: venha de gravata, venha preparado. E eu dizia: não vou de gravata porque para ela não me dar oportunidade. Mas a Marina, ela é aquela dirigente espetacular, que ela guardava um saco de gravatas, né, ali. Não tinha como fugir, irmã Thalita. Então, ela foi, de certa forma, nos preparando. Né? Então, fui professor discipulado, dirigi consagrações, de tudo fiz um pouco na igreja até ser chamado para cooperar na lista local, né, ajudando o pastor e cooperando ali na congregação em Torrões de Fora. Glória a Deus. Amém. Mas em 2008, né, ou melhor, 2018, Isso. algo mudou em sua vida. Na verdade, sua vida mudou completamente, não é, presbítero? Isso. Foi descoberto que o senhor estava doente, o senhor descobriu que estava doente. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi que tudo aconteceu, como é que foi que o senhor teve esse diagnóstico. Bom, depois de tantos anos servindo, buscando ao Senhor, né, eu digo que essa notícia, esse diagnóstico, ele veio em um dos momentos melhores da minha vida, porque trabalhando em um emprego que eu gostava muito e servindo ao Senhor, já estava servindo, né, como presbítero da igreja, e comecei a ter alguns processos de dores, não é? Sentindo dores e muitas das vezes sendo socorrido sem entender o porquê. Eu me lembro, irmã Thalita, que muitas das vezes eu saí de casa pelos braços de pessoas, não é? Porque as dores eram insuportáveis. Então, fui para muitas UPAs da vida, muitos hospitais, chegava lá, não é? Aquele paliativo. Isso, né? Toma aquele remédio para passar a dor e vinha para casa. Na época eu trabalhava como motorista, então eu achava que era o tempo no trânsito, dirigindo, muitas vezes passava o dia dirigindo, não é? E eu dizia: não, deve ser porque as dores não só eram na área abdominal, mas também tomava um pouco das minhas costas aqui nessa região. Então, eu disse: não, deve ser alguma
questão de eu estar dirigindo o dia todo e, enfim, isso foi se prolongando por muito tempo ou por algum tempo, sendo socorrido e UPA e outros hospitais, até que eu fui fazer um exame, porque foi recomendado pelo médico ali do pronto-socorro, que é acredito que é ultrassonografia, me esqueci o nome agora, ultrassom. Total. Desculpa, ultrassom. Ultrassom. E, enfim, foi diagnosticado que tinha alguma coisa ali, né? Alguns nódulos, o doutor até ficou assim, desconfiado que poderia ser alguma coisa, gordura, fígado, enfim. Mas me encaminhou para que eu pudesse fazer um exame mais aprofundado, né? De imagem, não é? Só que daí não deu tempo, muito tempo, porque as dores aumentavam, eu não dormia à noite. Meu Deus. Eu saía do quarto para não incomodar minha esposa, ia para a sala, me deitava na sala e rolava, e a noite passava, eu não dormia com tantas dores. No outro dia teria que ir trabalhar, né? Então foram momentos assim bem complicado para até chegar ao diagnóstico do que verdadeiramente eu estava. Muitas vezes minha esposa, né, minha mãe tinha que ligar assim rapidamente para alguém para ir me socorrer, porque era de repente, era realmente muita dor. Até que eu consegui um internamento, né? Depois de quanto tempo passando por essas dores, essas noites sem dormir? Aí eu com certeza passou mais de 2 meses nesse. Eu me lembro que no primeiro culto que teve na arena, que foi em comemoração. Foi o pré-centenário, digamos assim, Isso, pré-centenário, né? Pronto. Na verdade, eu já estava sentindo, né, essas dores. Mas o senhor seguiu sempre cooperando, trabalhando na obra do Senhor, muitas vezes eu ia atender as escalas com essas dores. Meu Deus. E bastante incomodado no púlpito da igreja, ninguém sabia, né, mas só Deus sabe como eu estava ali no púlpito da igreja, atendendo a escala, cumprindo a escala, mas com muitas dores, né? E foi quando consegui, alguém muito amigo da família, esposa de um presbítero lá da área, conseguiu um internamento para mim. Disse: você precisa se internar, pelo menos para fazer os exames, saber o que está acontecendo, por que dessas dores. Sim. E foi... Claro que antes eu fiz, para que a gente possa entender melhor, irmã Thalita. Na verdade, antes, eu percebi que apareceu uns caroços, né? Na região da minha virilha. E isso me preocupou, né? Porque além das dores, apareceu esse caroço que não doía, ele não doía, e na região da virilha. Então, foi quando consegui fazer uma biópsia, não é? E nesse interim foi que eu consegui me internar, porque o diagnóstico que eu tive quando estava internado no Barão do Lucena, no ano de 2018, no mês de dezembro, foi quando eu tive o diagnóstico. Deus havia falado algo para o senhor, que o senhor ia passar por algum processo? O senhor recebeu alguma palavra nesse sentido, presbítero? Na verdade, no momento em que estávamos passando por tudo isso, nós não nos lembramos, mas no decorrer do processo, do tratamento, foi que eu me recordei que antes de tudo isso, eu passar por tudo isso, eu tive um sonho. E Deus, eu acredito piamente que Deus estava me mostrando. Sim. Nesse sonho eu entrava em um beco muito escuro e eu ia entrando por esse beco e caminhava por esse beco
ir até determinada casa que tinha nesse beco, mas beco assim que fazia medo entrar, de muito escuro. E eu ia e voltava, não é? Por esse beco. Isso me metia muito medo porque era algo que realmente era um ambiente que metia medo realmente em qualquer um que entrasse ali, porque era um beco muito apertado, muito escuro, que trazia um ar de perigo, de qualquer momento acontecer alguma coisa. E foi como quando eu entendi que Deus estava falando comigo. Só que nesse sonho eu não só ia como se eu tivesse ido em alguma casa naquele beco, mas eu retornei, eu voltei, não é? Sim. Então, acredito que entendo que Deus estava falando conosco, que eu não ia perecer naquele... Eu ia só passar. Isso. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. E o senhor foi diagnosticado com qual tipo de câncer, presbítero? Foi o câncer de... É conhecido como linfoma folicular, não é? Isso, linfoma. Não sei se tem algum nome mais popular, mas... Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Desculpe, fugiu da mente, mas bem. é exatamente esse nome, não é? Linfoma, e não foi só na área da virilha, mas em outras partes aqui do abdômen também. Meu Deus. Apareceram alguns linfomas e que me causaram todo esse processo, Eu digo sempre, irmã Thalita, que foi uma faculdade que Deus permitiu que eu passasse. Não acredito. Porque Deus, Ele permite que nós passemos por determinadas situações, muitas vezes. Há quem diga possa dizer, não, mas como é que pode? Você é um cristão e Deus permitiu que você passasse por tal coisa, mas Deus permite que passemos por determinadas situações para que nós possamos conhecer Ele melhor. É verdade. Para que hoje eu pudesse estar aqui, eu sei que através desse testemunho, dessa lição de vida, Sim. Deus está falando com pessoas também que está em casa hoje e que está sendo alcançada por essa lição de vida passada por mim. Então, tive esse diagnóstico ali no hospital Barão de Lucena, e ter um diagnóstico como esse não é fácil. Meu Deus, eu acredito. Não é? Porque eu já estava assim, bem melhor das dores, porque tinha... Medicações, né? Isso. Porque eu cheguei com minhas taxas todas desreguladas lá no hospital. O médico até disse, ele tinha que realmente se internar, porque se ele demorasse mais, ia ser muito prejudicial para a vida dele. Já foi um cuidado de Deus ter conseguido o senhor se internar nesse momento, né? Algo que eu tinha muito medo, né? Porque, assim, hospital mete muito medo. Eu nunca tinha passado por hospital, internamento, então eu tinha muito medo. Eu resisti um pouco, né, em ir me internar, mas graças a Deus fomos. E ali... os médicos, me lembro como hoje, deitado ali, e aquela junta de médicos, né? Ou seja, aquele grupo de médicos chegaram e me deram a notícia. Olha, seu Eduardo, olha, saiu o resultado e realmente você está com câncer, mas não se preocupe, né? Porque você é jovem e, claro, eles trazem aquela palavra, né? Tem todo um tratamento hoje e tal, mas realmente não é fácil receber um diagnóstico como esse, porque quando você tem um diagnóstico como esse, na sua mente é que você acabou a sua vida. É como se fosse uma sentença já, né? Isso. Por mais que nós tenhamos confiança, né, que Deus pode, mas como humanos, receber uma notícia como essa não é fácil, não é, presbítero? Exatamente, irmã Thalita. Nós, por mais que oremos, lemos a Bíblia, pregamos a palavra de Deus, mas um diagnóstico como esse não é fácil, né? E
eu me lembro que recebi e estava com algumas pessoas ali naquele momento conosco, uns amigos, enfim. E depois eu liguei para minha mãe para dizer a ela. Como foi a reação da família, presbítero? Com certeza foi porque eu sou filho único, né? Então foi muito duro, né, para ela, muito duro receber aquele. Mas minha mãe é uma mulher de fé. Glória a Deus. Não só minha mãe, mas a minha família, minha esposa. E eu estive sempre rodeado de pessoas que sempre expressou para mim também fé. Amém. Então, em todo esse processo, é uma coisa que eu sou muito devedor, as orações de toda a igreja. Amém. Eu me lembro que eu passei 15 dias no Hospital Barão de Lucena, e dia de visita... Sempre tinha gente lá. Meu Deus, irmão. Olha, era muita gente. Glória. Eu estava numa enfermaria que enchia de irmãos, né? E quando chegava lá embaixo para subir um elevador, o vigilante já dizia, todo mundo hoje já estava pastor, famoso, né? É o pastor, não sou pastor, mas hoje, né? Então, enfim, muitas pessoas, né? E Deus nos deu o privilégio ali de conhecer também pessoas. Veja, Deus prepara tudo ficou pessoas ali ao meu lado, uma pessoa, um irmão que hoje é um amigão, né, que também é de São Caetano. E a esposa veio para cá e Deus preparou tudo porque ela não conseguiu voltar mais, ficou lá com ele todo o tempo também. Minha esposa, criaram uma amizade, minha esposa ajudou muito ela. Então, Deus não faz nada errado. Nada é por acaso, né, presbítero? Isso. Nada acontece por acaso na vida de um cristão, como tem o hino, né, que canta. Verdade. E como é importante esse apoio da família, apoio da igreja, no psicológico também, não é? Para quem recebe o diagnóstico, ter essas pessoas ao lado orando, segurando a mão, para que se mantenham firmes, né? Para que quem recebeu o diagnóstico se mantenha firme, crendo que Deus vai fazer, que Deus pode, né? É verdade. Eu louvo a Deus, não só pela área 44, onde hoje estou, cooperando, ajudando ali na congregação em Torrões, mas na época eu estava em Torrões 2, a igreja me abraçou, a área me abraçou. Todos os dias eu tinha visita em casa, as pessoas eram os dirigentes do ciclo de oração, a qual eu agradeço muito ali da área, não só da área 44, mas de outras congregações também, por onde os companheiros passavam dirigindo o culto, pedia oração pelo Senhor, e às vezes eles nem pediam, mas estavam orando, né? Amém. Eu vi orando pelo Senhor em tal ciclo de oração, em tal lugar, e muitos coordenadores abraçaram, né? Nos abraçaram em oração. Foi uma coisa linda, maravilhosa o que Deus fez nessa questão da intercessão, da oração por minha vida, que Deus cuidou de forma poderosa mesmo, né? Principalmente a área 44, ali, algo que eu louvo a Deus por aqueles irmãos, né, daquela área que me abraçaram, não é, mesmo em oração. Amém, glória a Deus. Aleluia. Está uma bênção o nosso testemunho, eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando está querendo ouvir até o final. Então eu vou te pedir para ficar conosco, porque a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta contando mais da história do testemunho do presbítero Eduardo. Fique conosco, eu volto já. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Hoje estamos tendo a honra de receber o presbítero Eduardo Aragão. Presbítero Eduardo, está sendo uma bênção receber o senhor, poder contar um pouco do que Deus fez em sua vida, um grande milagre, né, que está sendo compartilhado hoje no Lição de Vida. Eu gostaria de saber como é que foi o tratamento. Houve o diagnóstico do câncer, né, que o senhor nos relatou no bloco anterior, um momento difícil, mas que a igreja, a sua família esteve sempre
próximo, orando, apresentando diante de Deus, mas chegou o momento do tratamento. O senhor passou por quimioterapia, radioterapia, como foi? Isso. Diagnóstico 2018, final, dezembro, não é? De 2018. E durante todo o ano de 2019 foi de tratamento. O tratamento oncológico sempre é muito longo, né? Então eu fiz 8 ciclos de quimioterapia e 20 sessões de radioterapia. Então foi todo ano e a quimioterapia era de 20 e 21 dias. Então, a cada 21 dias eu me submetia ali a um ciclo, né, como eles dizem. Geralmente, um dia anterior, nós passamos por alguns exames de sangue, até para ver se há condições de fazer, porque é um tratamento muito evasivo. Sim. Eu me lembro que eu entrava ainda pela manhã na sala de quimioterapia e só saía por volta de 3 e pouca da tarde. Era um tratamento, aquelas medicações que eu recebia, alguns soros era assim bastante devagar que eram aplicados, não é? Porque o remédio era muito forte, não é? Tinha um soro lá, eu me lembro que ele era vermelho, era muito forte aquela medicação. E eu entrava pela manhã, à tarde, quando saía daquela sala, eu já percebia que não estava bem, porque para me recuperar, eu passava pelo menos uns 3 dias para me recuperar daquele ciclo, não é? Muito enjoos, enfim. Eu digo que o diagnóstico é muito pesado. Ter aquela doença é muito ruim, mas o tratamento é muito agressivo, bastante agressivo. Tanto que primeiro dia que eu fiz, não tinha ainda muita experiência no sentido de orientações. Sim. Quando eu cheguei em casa foi... que você tem que tomar alguns remédios, porque o enjoo é uma coisa insuportável. E eu ficava por 3 dias ali para me recuperar mesmo, deitado, e só me levantava para comer e ir num sanitário e deitar novamente, porque o remédio era... Muito forte. Aqueles remédios eram muito forte, muito forte. Foram 8 ciclos, não é, desse mesmo tratamento, né? Alguns soros que a gente recebia ali. Durante esse período do seu tratamento, presbítero, o senhor manteve as suas atividades ou se ausentou? Como é que foi? Na verdade, trabalho secular eu tive que me ausentar, porque realmente não tinha condições, e da igreja eu estava responsável pela congregação em Torrões 2, ali na área 44, e à época o coordenador Esli Janai, hoje pastor lá em Salgueiro, ele, na verdade, ele disse, não, você vai ter que descansar um pouco e tal. Não foi assim, eu mesmo da forma que eu estava, eu queria, sabe? Mas ele disse, não, você vai, fique tranquilo, botou alguém lá, que, na verdade, eu não me ausentei, assim... Total. Não saí da responsabilidade, ficou alguém lá e sempre passava alguma coisa para mim, mas ele evitava, né? Porque realmente eu precisava me cuidar, até porque eu saía muito pouco. Foi na época, a irmã Thalita, não sei se a senhora se recorda, mas foi na época justamente da pandemia. Sim. Foi 19, 20 ali, então a médica disse, o senhor não pode sair. De forma alguma. Porque estava no auge ali da pandemia. Então eu saía muito pouco de casa, muito pouco. A Rede Brasil era... Um refúgio, né? Era o meu refúgio, né? Porque quantas vezes eu assistia os cultos, os congressos, né? E eu confesso que às vezes eu chorava
porque eu sou de igreja, eu gosto de estar nos cultos, na igreja, participando dos trabalhos, então, mas foi um refúgio a Rede Brasil nesse tempo, porque eu não saía de casa, né, realmente. Amém. Presbítero, durante o seu tratamento, e quando o senhor recebeu o diagnóstico, em algum momento chegou a passar pela sua cabeça que o senhor não passaria por esse vale, que Deus iria guardá-lo em algum momento, humanamente falando, né? Sim. Porque a gente crê que se Deus quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele guarda, né? Ele tem os seus propósitos. Isso. Mas humanamente, chegou a pensar nisso? Sei, irmã Thalita, com certeza. Porque, como a senhora disse, por mais que somos crentes, servimos ao Senhor, mas temos fé em Deus, não é? Falamos sobre a fé, pregamos, ensinamos, mas, como eu disse no início, esse diagnóstico, câncer, é algo que a mente nos leva logo, acabou, não é? Porque vemos alguns exemplos, sim, coisas que acontecem e a gente... mas eu sempre mantive também a minha vida em oração nesse momento. Eu sempre estava, quando a mente, porque eu digo sempre que a gente tem que cuidar muito da nossa mente, então quando a mente muitas vezes, quando vinha esses ataques, né, que na mente você não vai sair dessa, você não vai resistir, não é? Então eu sempre estava em oração com a família, não é? Eu sempre estava cantando os hinos da harpa em casa. Então, Deus foi me fortalecendo, me ajudando, imprimindo dentro de mim fé, não é? É tanto que, se a senhora perguntar a todos que foram me visitar, todos, ninguém vai chegar ali e dizer, eu cheguei na casa do irmão Aragão, que as pessoas me chamam mais assim, irmão, sim, Aragão, e vi ele triste, eu sempre estava, não é? Até porque eu tinha uma adolescente em casa, na verdade ainda era uma criança, e eu sempre quis passar para ela que existia um Deus que estava no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Muitas vezes, a primeira vez que eu fiz a quimioterapia, enjoado, mas quando ela passava, eu me mostrava sempre forte para que ela olhasse o Pai e pudesse ver que existia ali um servo de Deus que, mesmo passando por todas aquelas dificuldades, mas cria em um Deus que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Então, por certo, pensei, mas foram relances, não foram coisas que perduraram na minha mente. Foram, não é? De forma nenhuma, sempre acreditei que, mesmo vindo esses relances, mas sempre acreditei que existe um Deus que é poderoso para curar. Glória a Deus. A nossa produção, ela separou algumas fotos. Sim. Selecionamos algumas fotos do período aí do seu tratamento. Eu queria que o senhor comentasse, nos ajudasse comentando. Certo. Vamos acompanhar, você de casa também vai acompanhar conosco. Pode rodar. Isso aí foi o meu segundo internamento, passei 7 dias, minha imunidade baixou muito. Esse é um amigo que me ajudou muito, o diácono João Paulo, minha esposa. Minha esposa foi algo... Aí foi já no Barão do Lucena. Sempre com muitas visitas, né? Sempre, irmã Thalita, sempre. Pessoas que sempre... Aí foi o segundo internamento também. Fiquei isolado porque minha imunidade estava muito baixa. Perdeu peso, né? Perdi peso. Isso aí, essa protrona aí é onde eu estava sempre em comunhão com o nosso Deus, lendo a Bíblia. Isso aí é um dos dias, no começo do meu tratamento, no comecinho. Ainda estava com cabelo. Sim. Esse dia foi um pré-congresso. Cheguei de surpresa ali em Torrões, foi algo... Eu acredito. Porque ninguém esperava que eu não saía de casa. Então, nesse dia eu disse, eu vou para o pré-congresso. Então, quando eu entrei na igreja, foi... Glória a Deus. Porque foi algo que...
a área, como eu disse, me abraçou em oração, me abraçou muito em oração. Então, quando eu entrei naquele dia ali, no dia do pré-congresso, a igreja entrou assim, glorificando a Deus, porque estava me vendo ali naquele dia participar daquele trabalho. Foi algo tremendo, tremendo, maravilhoso. Nós revimos essas imagens do seu tratamento, do início de tudo. Qual o sentimento que vem à mente agora, quando o senhor recorda esse período, presbítero? O sentimento que vem em minha mente é de um Deus que, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, Ele nunca nos deixa e sempre está cuidando de nós. Sempre. Glória a Deus. Independente das circunstâncias, Ele sempre cuida de nós, não é? Mas você pode estar agora nos ouvindo, dizendo: estou aqui passando pelo mesmo processo que o Senhor passou, e é muito difícil. Eu sei, realmente é muito difícil, mas saiba que o Deus dos céus, como eu sempre digo, o dono dos céus, Ele está cuidando de você, Ele está zelando por sua vida. Ele nunca nos deixa, irmã Thalita, nunca, nunca. Nos momentos mais difíceis, Ele nunca nos deixa, né? Eu orava sempre dizendo: Senhor, me faz viver um milagre, Senhor, porque muitas vezes eu orava e dizia: Senhor, visita o meu quarto hoje, não é? Com um milagre na minha vida, faz algo especial na minha vida, porque eu passei por todo esse tratamento e quando eu voltei à médica, na verdade, ela orientou fazer mais tratamento. Então, isso foi algo que me machucou muito, porque eu já tinha sofrido muito. E quando voltei, ela disse: senhor Eduardo, pegou os resultados, disse: você vai ter que retornar a mais tratamentos, né? E aí foi quando eu falei com minha esposa, alguns amigos, e disse: vamos orar, vamos entrar no propósito de oração, de jejum. E ela disse: vai para casa, está no tempo da pandemia, depois você retorna para a gente iniciar novamente. Quando a médica lhe disse isso, o senhor chegou a pensar que ela estavam lhe desenganando ou que era só um paliativo mesmo, quando o senhor recebeu essa orientação de refazer tudo que o senhor tinha feito? Segundo os médicos, né, os quais eu considero bastante, não é, me ajudou bastante, mas segundo eles, o resultado do tratamento foi um resultado que foi bom, mas não chegou àquilo que eles queriam e que não era suficiente, precisava, e agora seria até diferente, porque eu ia ter que ficar 1 ou 2 dias internado, recebendo aquele tratamento, e aquilo foi muito duro escutar, porque eu já tinha consciência do que tinha passado, e eu passar novamente. Então chamei a minha esposa, minha família, e disse: vamos orar, não é? A gente vai retornar. Pedi um outro exame a ela, um exame chamado PET scan, que é um exame muito difícil de se fazer e caro, e eu pedi a ela esse exame novamente, e tinha feito um há pouco tempo, então não tinha razão de eu pedir outro, mas eu disse: eu quero outro, doutora, vou fazer outro exame. E, enfim, retornamos, chamamos um grupo para orar, para jejuar, para interceder. Eu me lembro que a Rede Brasil novamente. Amém. Eu me lembro que na véspera de eu fazer esse outro exame, PET scan, eu estava assistindo o culto no lar, cultuando, né? Sim. E me lembro que estava nesse dia trazendo a mensagem o evangelista Salatiel, que hoje está cooperando ali na área 23, em Putinga. E ele disse assim: você vai fazer outro exame. Meu Deus, glória a Deus. E esse exame vai ser diferente do último que você fez. Na hora eu disse: é para mim essa palavra. Glória. Glória a Deus. Peguei aquela palavra, foi... Sempre é muito complicado esse exame, porque é bastante tempo ali naquela máquina, naquele tubo.
e eu já estava muito tempo em jejum, sem comer nada, e fui, depois tive que voltar novamente, nunca tinha acontecido isso, voltou novamente, mas quando levei um exame para aquela doutora, ela pegou aqueles exames e a palavra que ela nos trouxe foi diferente, porque o que ela disse para mim foi: senhor Eduardo, pegou o exame, permita-me, pegou um exame assim na mão, olhou e disse: senhor Eduardo, o senhor não vai precisar fazer mais. Ei, glória a Deus. Glória a Deus. Então, e eu disse: e agora, doutora, vou trabalhar? Não, volto a trabalhar. Naquela hora eu disse a ela, doutora, como eu considero a senhora, o trabalho que a senhora tem feito, mas quem fez isto foi Deus. E eu me lembro que ela disse que ele continue fazendo. Eu digo: vai continuar, doutora. Não é? Então, até hoje, claro que a gente é um paciente, eu espero que esse ano seja o último ano de acompanhamento, mas são cerca de 5 anos e eu estou indo anualmente só. Fui esse ano em fevereiro e eu espero que ano que vem seja o último ano de acompanhamento, mas até aqui tem nos ajudado. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Eu, por onde chego, às vezes chego em algumas congregações e alguém olha para mim e diz: este é o homem do milagre, porque foi o que eu mais pedia ao Senhor, né? Eu sei que Deus tem sido bom conosco, mesmo sem merecer, mas hoje estamos aqui contando um pouco, né, dessa lição de vida que passamos e glória a Deus. E que você que está em casa neste dia, receba esta palavra da parte de alguém que passou o que você está passando, enfrentou o que você está enfrentando. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer milagres, para te dar um rins novo, te dar um coração novo, tocar neste mal, fazer ele desaparecer, confundir a medicina. Ele é poderoso para fazer isto e muito mais. Se anime, glória a Deus. Eu sei que muitas vezes a tristeza quer abater o nosso coração, mas existe um Deus no céu, que é o Deus que realiza coisas impossíveis. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E não foi necessário fazer cirurgia, porque em alguns casos se faz o tratamento de quimio e rádio e parte para a cirurgia. Mas Deus colocou a mão, o Senhor não precisou refazer o tratamento e nem cirurgia, porque o Senhor Jesus operou um grande milagre. Né? Glória a Deus, verdade, verdade. Não precisei fazer cirurgia, não. E eu até perguntei a ela, né? Eu disse: doutora, isso não vai precisar. Então, eu me lembro que na última quimioterapia, eu saí para o sanitário com os soros ali pendurados para o sanitário e minha esposa me acompanhando. Minha esposa foi alguém que esteve nas 8 quimioterapias, nas 20 radioterapia comigo, não é? E foi uma guerreira, esteve comigo todo o tempo, minha família, minha mãe, minha sogra, meus amigos, né? Então, eu me lembro quando eu estava saindo do banheiro, tinha um senhor, nunca vi ele estava trabalhando ali como se fosse na manutenção do hospital. Ele olhou para mim e disse: esta é a última vez que você está passando por esse tratamento aqui. Então, eu sou daquele que anoto tudo, né? Anoto tudo na minha Bíblia. Então, eu disse: glória a Deus, peguei aquela palavra e Deus tem nos ajudado, né? Até hoje, meu Thalita. Levei uma Bíblia para a doutora. Sim. Dei uma Bíblia a ela. Enfim, Deus tem sido bom para conosco, não porque merecemos, mas para que onde eu chegue hoje, eu tenho contado o que Ele fez e eu sei que tem edificado muitas vidas. Amém. Muitas vezes eu tenho ido evangelizar naquele setor oncológico e algumas vezes já cheguei ali e é um setor de pessoas que estão, muitos
sem esperança. E quantas vezes eu já tive a oportunidade de dizer a ele, levante a cabeça. Você está olhando para alguém que esteve aí e que passou e que está aqui agora. Então, Deus tem, pela graça de Deus, me utilizado para que eu ajude essas pessoas hoje também, trazendo uma palavra de fé. Que bênção, presbítero. Como foi contar para a família, contar para a igreja, né, que o Senhor operou esse milagre, que o Senhor estava curado? Como é que foi a receptividade deles em relação a essa notícia tão maravilhosa? Glória a Deus. Primeiro, quando eu saí da sala da doutora, né, eu saí ali no pátio do hospital e eu já desde casa eu disse, eu vou dar um glória para Deus. Não é porque crente é assim, né? Então, quando eu saí ali da sala, eu fui pro pátio, aí eu me lembro que eu saí, minha esposa estava me esperando lá na frente, que não podia entrar por causa daquela questão da pandemia, e eu dei um glória a Jesus. Oh, glória. Aí eu vi assim no primeiro andar, em cima, alguém disse, que é isso aí que está tão feliz, né? Então, as pessoas não sabiam, né? Mas realmente foi algo espetacular. Cheguei em casa, contei à família, minha mãe, e todos se regozijaram. E aí passei agora, não é, a agradecer na igreja, não é? E as pessoas ficaram regozijados porque viram a mão de Deus e o resultado das orações deles em meu favor, porque foi a graça, a misericórdia de Deus, mas o resultado das orações, daquelas orações, Natalita, que eu disse que em todos os lugares e todas as áreas, inclusive em outros estados também, Amém. Estavam orando. Eu pedi oração lá no estado de São Paulo, pedi oração ali, e todos estão orando pelo Senhor. Então, foi o resultado das orações e da graça, da misericórdia de Deus. Então, Amém. Todos se regozijaram. Já dei o meu culto e ação em graças. Glória a Deus. No dia 26 de novembro do ano passado, ali em Torrões. Convidei a área, convidei todo mundo, então todos estavam ali, né? Então foi maravilhoso. Amém. As emoções não param, viu, presbítero? A produção, ela preparou uma homenagem para o Senhor, a gente vai acompanhar agora, e você de casa acompanha junto conosco. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Minha mãe. Estou aqui agradecida a Deus por tudo o que Deus fez na vida do meu filho, o milagre que Deus fez na vida dele, o que ninguém podia fazer, Jesus fez. Eu estava certa que aquele sofrimento todinho que ele estava passando não era para a morte. E eu sofri muito, pedindo a Deus, a gente vivia orando, juntamos a família, orava. Chegou o dia de eu até pedir para ficar doente no lugar dele, mas a enfermidade era para ele. Mas eu estava certa por tudo e por isso que eu estou aqui, agradecendo a Jesus, o que Jesus fez na vida dele. É por isso que ele está aí, dando testemunho o que Deus fez na vida dele. E a gente está muito agradecida por tudo. Em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero também agradecer a Deus por esse momento tão especial que Deus concedeu na vida de Eduardo, dele contar o processo que ele passou na vida dele com aquela enfermidade. Mas para a honra e glória de Jesus, Deus deu milagre, Deus deu a cura a Eduardo, que para os médicos era impossível, mas para Deus nada é impossível. Aleluia, porque Deus é fiel, Deus é grande, Deus é tremendo na vida de cada um de nós. E Deus, a gente estava junto, toda a família junto, participando do sofrimento dele, que não foi fácil para ele, nem para nós que estávamos ali juntos. Ele sofria, nós sofríamos também. Mas para a honra e glória de Jesus, o Senhor concedeu esse tão grande milagre a Eduardo. Nós somos felizes, somos gratos a Deus. E eu agradeço a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu amigo presbítero Eduardo Aragão, aqui é o irmão Francisco Selmar. Louvo a Deus pela sua vida, pelo grande milagre que Deus operou.
Me lembro quando nós fomos a primeira vez ao médico ali no Hospital Getúlio Vargas apresentar a sua ressonância magnética, né? E depois do diagnóstico que o médico deu, eu me recordo que nós já estávamos saindo da sala e ele me chama, pergunta: ele é o que seu? Eu disse: meu irmão. E ele disse assim: a situação do seu irmão é muito difícil, mas o nosso Deus, que sempre esteve ao nosso lado, não negou socorro em nenhum momento, e o Senhor conseguiu passar pelo tratamento e hoje está testemunhando este grande milagre que o nosso Senhor fez na sua vida. Deus o abençoe. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quando descobrimos que Eduardo estava doente, foi muito difícil, né? Mais difícil ainda quando ele começou o tratamento, que é um tratamento muito doloroso, agressivo, mas nós sempre confiávamos em Deus e crendo que Deus poderia fazer um milagre. A palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. E assim o Senhor fez o milagre na vida do meu esposo. E estou muito feliz, meu amado, por você estar aí, agradecendo a Deus pelo feito que Ele fez na sua vida, contando o seu testemunho para a edificação de milhares de vidas que estão assistindo o Lição de Vida. Que o Senhor continue lhe abençoando e lhe ajudando. Nós lhe amamos. Amém. Que bênção, presbítero. Surpresa, hein? Tivemos um vídeo da sua mãe, a irmã Selena, né? Aragão, depois Suelena, melhor dizendo. A sua sogra, Maria das Graças. O irmão Francisco, Muito me ajudou. que é um irmão e amigo, né? Esteve bastante presente nesse Bem momento, presente, né? bem presente. E sua filhinha e sua esposa. Glória a Deus. Comente um pouquinho sobre essa homenagem linda. Difícil, né? Eu sou muito chorão assim, mas eu louvo a Deus por todos esses irmãos, né, que me ajudaram, Francisco Selmar, que esteve comigo, assim, no início ao final. No início ao final. Selmar, irmã Márcia, sua esposa, me ajudaram bastante, né? Não só me levando para os hospitais, de todas as formas, como a senhora imagina. Minha mãe, como eu disse, realmente foi muito difícil para ela, né? Ser filho único e tal, e eu conheço a minha mãe. Ouvi dela dizer agora que pediu para, né, que fosse nela, né? Isso foi muito forte, mas eu imagino isso também, porque hoje, eu, como pai, muitas vezes quando eu vejo minha filha doente também, nunca disse isso, mas quantas vezes eu digo que eu prefiro ficar doente do que ela. Sim. Mas é muito forte realmente. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, minha sogra também foi uma guerreira comigo, né? Comigo no hospital ali, sempre pronta para me ajudar. E minha esposa, minha filha, meu Deus, minha esposa, eu digo sempre que Deus me surpreendeu porque ela tinha muito medo de hospital, né? Assim, de estar em hospital. E no início do meu internamento ela disse que não ia conseguir ficar porque ela é assim, a gente chama assim, da natureza, ela passava mal, né, com essas coisas, né? Mas foi ela que terminou o internamento lá comigo, ela que esteve comigo. Deus até nisso trabalhou na vida dela. Ia em casa e voltava rápido. Então, e todo o tratamento, todo o cuidado comigo, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha. Amém. Amo elas. E não só minha esposa, minha filha, né, mas toda a minha família. Que Deus siga abençoando a todos eles. Sou grato por tudo que eles fizeram por mim. Amém. Jesus. Nós queremos agradecer, né, a todos que gravaram e mandaram para a nossa produção estes depoimentos. Mas ainda não acabou, viu, presbítero? Nós temos algo, né, para mostrar, a nossa produção já vai trazer daqui a pouquinho algo para mostrar ao Senhor. Vá preparando o coração, porque é algo que retrata um momento muito emocionante que o Senhor viveu e eu tenho certeza que
Quem está em casa também vai se emocionar e eu vou pedir para que o senhor mostre, você de casa vai acompanhar também, pode pegar aí, dentro da nossa caixa, né? A nossa caixa surpresa, que já está aí, você já está de posse da caixa. É a caixa das lembranças, melhor dizendo, que acaba sendo uma surpresa para o convidado, né? E o senhor pode abrir e quem está em casa acompanha junto conosco. Eita. Porque retrata um momento especial que o senhor viveu e eu queria que o senhor falasse sobre esse momento. Esse momento eu estava, também foi muito emocionante, porque eu estava em casa. Sim. E de repente chega esse amigo, é um diácono da igreja, João Paulo. Você pode ficar segurando assim para a gente mostrar? Pronto. E de repente ele chegou em casa assim, meu cabelo já estava caindo porque o tratamento muito pesado e eu me lembro que eu fazia assim, ele já vinha na mão. E ele já chegou com a cabeça, com o cabelo raspado, né? Aí daqui a pouco chegou outro, jovem lá, com o cabelo raspado também. E nisso chegou justamente toda essa equipe aqui, me fizeram essa linda surpresa, né? Gabriel, Jael, João Paulo, Samuel, Bruno, Jorge, Albert, e todos eles, meu Deus, foi algo que me marcou porque eu percebi que a gente tem amigos. É verdade. Né? Amigos que tem jovens aqui até que ele disse que ficou até o cabelo crescer sendo abusado assim no colégio, mas ele não deixou de fazer essa homenagem, né? de raspar, né? Maicon, enfim, todos eles, a minha gratidão, né? E ao diácono João Paulo que justamente organizou tudo isso. Que Deus abençoe a todos eles. Eu sei que Deus há de recompensar a cada um deles. E uma coisa que veio à mente agora, irmã Thalita, o quanto é importante nesse momento de alguém que está passando por um tratamento como esse, ter pessoas ao lado que apoiem, sua família. O quanto é importante ter amigos que possam apoiar. É verdade. Não é? Apoie, não deixe do lado, porque essas pessoas, elas precisam de ajuda nesse momento, muito, não é? Quantas pessoas, e muitas vezes eu estava em casa e chegavam lá em casa, pessoas como um irmão Marquinhos, com seu violão, e hoje eu vim passar a tarde tocando para o Senhor aqui. Isaac, não é? Ali também levar o seu instrumento, passar a tarde comigo ali. Então, ajude essas pessoas. Amém. Não deixe, não desampare, esteja com eles em nome de Jesus. Que surpresa, Amém. Meu Deus. Foi uma lembrança muito boa, não é, presbítero? Ótima. Que bom. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer demais a sua presença, a sua participação. Foi uma honra poder contar a história do Senhor, que Deus fez em sua vida. Eu tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas. Eu quero deixar o espaço para o senhor agradecer, presbítero. Agradecemos, né, ao convite para estar aqui, né, falando um pouco do que passamos. Como disse, tentar alcançar um pouco do que passei, as vidas que estão passando por esse mesmo processo ou por outro processo, mas que estão sendo alcançadas. Não é? Eu me lembro que durante o processo eu fiz muitos propósitos com Deus. Culto de ação em graças, agradecer em todas as congregações que passar. E um deles, irmã Thalita, era o Lição de Vida. Glória a Deus. E o programa não estava nem no ar, né, presbítero? Porque quando saiu do lar, eu disse, meu Deus, né? E de repente recebo o convite. Deus é fiel. Né? Então, e tem uma agenda lá que eu botei lá todos aqueles propósitos. Agradecer na igreja, agradecer, dar meu culto de ação em graças. E um desses propósitos é o Lição de Vida. Glória a Deus. Quando saiu do ar, eu
fiquei assim e Deus é tremendo, né? Hoje estamos aqui dando o nosso testemunho nesse programa maravilhoso. Aleluia. Ficamos muito felizes Amém. em fazer parte de sua história, né? Cumprimento de promessas, realizações. Deus é fiel. Gostaria que o Senhor nos despedisse em oração, por favor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te damos graças, Senhor, que te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio neste dia poder estar aqui contando um pouco do que fizeste por nós. A tua graça, a tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Como sou grato a ti por tudo quanto fizeste. Continua abençoando, Senhor, tantas vidas que neste dia estão sendo alcançados por este testemunho. Fortalece, aleluia, ajuda, Senhor, para que possam um dia também testemunhar como assim estou fazendo. Abençoa toda a equipe, Senhor, do Lição de Vida, a irmã Thalita, toda a equipe, Senhor, que está envolvida com esse trabalho. Te louvamos por tudo, continua abençoando toda a direção da Rede Brasil, nosso querido pastor, Senhor. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Lição de Vida de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. E lembre-se, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Deus abençoe.